No último Diálogos, provocado pela Gaudium et Spes, do Vaticano II, a gente termina a conversa perguntando: quem é você? Quem é o homem? Quem é a mulher? Como viver com decência no hoje da história, diante de tantos dilemas que dilaceram a pessoa humana e a fazem como objeto? A Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, é como que uma tentativa de dialogar com o mundo atual, o mundo moderno, atualizando o Evangelho para que possa criar alternativas possíveis de vida digna, proposta pelo anúncio do Reino de Deus. Vamos recuperar o que nos diz este valioso documento. A Gaudium et Spes, em sua primeira parte, ao expor sobre a doutrina do homem, da mulher, apresenta aqui uma síntese antropológica em que ressalta a subjetividade do ser humano. E esta subjetividade o capacita a ser, a seu modo, centro do universo, ainda que sempre sobre o senhorio absoluto de Deus, em Cristo, e apesar das feridas do pecado. E ao falar da pessoa humana e de sua subjetividade, destaca como componentes fundamentais do sujeito humano a liberdade, a autonomia, a igualdade, a fraternidade, a dignidade e a autoridade. Tudo isso são coisas invioláveis da intimidade da consciência moral, componentes estes situados no marco da dimensão comunitária da pessoa. Importante destacar a dignidade da íntima consciência moral do sujeito humano. Diz o texto assim: na intimidade da consciência, o homem, a mulher, descobre uma lei escrita por Deus em seu coração, e obedecer a essa lei, obedecer a ela, é a própria dignidade do homem e da mulher que será julgado de acordo com esta lei. A consciência é o núcleo secretíssimo, é o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a voz de Deus. Pela fidelidade à consciência, os cristãos se unem aos outros homens na busca da verdade e na solução justa de inúmeros problemas morais que se apresentam, tanto na vida individual como social. Acontece não raro que a consciência erra, por ignorância invencível, sem perder, no entanto, sua dignidade. É próprio da dignidade do sujeito humano e seu dever, ainda por cima, seguir sempre a sua consciência. Por isso, a tarefa da Igreja, num processo de diálogo, formar a consciência reta, formar retamente a consciência, buscando discernir o bem que devemos fazer, a verdade que devemos acolher. Então, essa doutrina conciliar responde à exigência da modernidade de que a moral não pode vir simplesmente fora, sobre a pessoa humana, como algo exterior que o submeta, mas deve, de alguma forma, partir de dentro dela. Por isso, a evangelização se dá na prática do testemunho da fé vivida. A lei escrita por Deus no coração de cada ser humano é uma voz da interioridade, uma cumplicidade interior, uma capacidade de acolher as normas objetivas da moral, sem ferir a dignidade e a inviolabilidade da íntima consciência moral, cujo primado deve prevalecer sempre na decisão moral, ou seja, a pessoa deve sempre seguir sua consciência, supondo de que procurou formá-la retamente, também à luz da moral objetiva. Então, essa lei interior, inscrita no coração de cada pessoa humana, nos remete justamente a que a modernidade chama de autonomia do homem e da mulher. Ou seja, ninguém pode submeter a pessoa, porque ela é sujeito. A pessoa humana jamais é objeto. Nenhuma norma lhe pode ser imposta simplesmente de fora, pois seria uma arbitrariedade, seria uma escravização. Contudo, a pessoa humana tem uma lei interna no íntimo da sua consciência, que sempre deve seguir. Então está aí a tarefa da Igreja, formar a pessoa humana
para que essa tenha consciência reta, que aprenda de dentro dela, pela sua liberdade, os valores do Evangelho. O Evangelho não é regra, não é lei, mas é liberdade que Deus nos mostra de vivenciarmos um projeto feito com ternura. Tchau.